Então, eu farei a leitura do texto, acompanhe aí com a sua Bíblia. Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade, e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força, e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos, e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Quanta coisa bonita dita sobre mulheres. O livro de Provérbios é um livro que pode ser descrito como um livro de ditos populares que são certos, corretos. E Salomão, quando escreveu este livro, ele ajuntou, ele colecionou vários desses ditados que ele mesmo pôde confirmar a veracidade deles. Ajuntou-os, colocou-os dentro deste livro, que é um livro de linguagem sapiencial, de linguagem de sabedoria, e nos deu essa coleção como herança, para que nós pudéssemos lê-la e extrair dela os princípios que foram observados na vida cotidiana e entendidos como sendo regra, que vai acontecer. Não é uma lei e nem muito menos uma promessa, mas é fruto da observação e estatisticamente é algo comprovado, tudo que está escrito aqui. E então, o autor deste livro, ele encerra o livro com aquilo que havia de melhor para ser dito. Aquilo que podia se classificar, que podia se apreender a respeito de uma mulher que temesse a Deus. Tudo que diz respeito a esta mulher está descrito aqui nesses versículos. Se você observar tudo que está escrito no livro de Provérbios, nós vamos descobrir que desde o início ele vai falar sobre mulheres que destroem casas, de mulheres que arrebentam com relacionamentos, de mulheres que são difíceis de conviver com elas. Essa descrição que vai do início de Provérbios até o capítulo 30, entre outros tantos assuntos que ele fala, trata-se de mulheres que não temem a Deus, e que portanto elas vivem de acordo com aquilo que dita a cultura popular, de acordo com aquilo que manda a maioria, daquilo que a correnteza do mundo tem proposto. Mas a mulher, que é esta mulher ditosa, virtuosa, ela decidiu tomar um caminho diferente. Ela decidiu tomar o caminho do temor a Deus e de viver de acordo com aquilo que Deus propõe para ela em todas as Escrituras. Então, se eu fosse buscar em toda a Bíblia, eu encontraria exemplos e textos que estimulariam as mulheres a viver como esta mulher. E então, Salomão, ele resume isso tudo aqui para nós, e nós podemos ler Salomão e ver as virtudes que estão presentes na vida de uma mulher que teme a Deus. Então o grande desafio desta noite é para vocês, mulheres, que vocês busquem a vida de uma mulher temente a Deus. Uma mulher temente a Deus tem uma vida plena, desde a sua vida de solteira à sua vida de casada.
Por quê? Porque uma vez que ela coloca Deus no centro da sua vida e deixa que Deus lhe dê o contorno de como será a sua vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos, ela viverá exatamente como esse texto diz. E então eu quero usar esse texto para levantar estas virtudes que estão apontadas aqui, desafiar vocês, queridas irmãs, para que vocês busquem também ter na vida de vocês estas mesmas virtudes. E isso só poderá acontecer mediante o temor ao Senhor, uma vida comprometida com Deus, como nós falamos de manhã, citando alguns exemplos aqui. Vejam bem, a partir do versículo 10, o que nós encontramos? Nós encontramos que essa mulher virtuosa, que é uma mulher comprometida com Deus, ela é uma mulher preciosa. O versículo 10 diz que ela é uma joia que excede em seu valor as joias finíssimas. E então esta mulher é uma mulher que entende o seu valor. E o seu valor é entendido a partir de Deus. E não só ela entende o seu valor, mas o seu marido entende o seu valor também. Se nós pegarmos uma outra citação de Provérbios no versículo 19, no capítulo 19, versículo 14, o autor diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ou seja, você, marido, pode herdar muitas coisas do seu pai, mas esta joia preciosa, ela é um presente de Deus. E o mesmo texto de Provérbios, um capítulo anterior, capítulo 18, versículo 22, diz que o homem que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. A mulher precisa saber que ela tem esse valor. Ela não é algo que pode ser herdado. E ela não é uma coisa que tem valor em si mesma, mas ela é valorizada a partir de Deus. E quando Deus concede uma esposa a um homem, ele está dando uma joia de grande valor para este homem. Uma família pode ter muitas riquezas, mas sem o amor de uma mulher, não será uma família. Um homem pode se ajuntar com muitas pessoas e até montar uma casa, mas sem uma esposa, essa casa não terá aquilo que existe de mais valioso dentro de uma casa. E infelizmente nós vivemos numa época em que as mulheres sofrem um complexo de inferioridade terrível. E acham que de repente o seu valor pode estar na beleza física e pode ser encontrado com isso. Algumas sofrem com regimes terríveis para encontrar a tão sonhada beleza que vai levantar a estima dela. Eu quero levantar a estima de vocês dizendo o seguinte: Deus criou vocês e fez de vocês pessoas valorosas pelo papel que Ele concedeu a vocês. Hoje pela manhã eu citei isso e quero citar novamente. Só existem duas personagens em toda a Bíblia que recebem a alcunha de auxiliador: a mulher e Deus. Isso significa algo muito importante. Vocês são joias que excedem muito o valor da pedra mais preciosa que pode haver sobre esta terra. Vocês são preciosas aos olhos de Deus e são preciosas aos olhos de seus maridos, porque vocês são um presente, uma prova da benevolência de Deus para conosco. E é assim que vocês precisam se ver. Comete terrível engano e terrível pecado aqueles que pensam que um bom partido é aquele que vem com uma grande herança, com um bom dote. Porque o bom partido é uma mulher temente a Deus, porque essa mulher excede ao valor de todas as joias. Não deixe que nem um marido, e nem muito menos a sociedade, e nem muito menos qualquer preocupação da sua mente diga para você que você não tem valor. Você é valiosíssima, porque você foi feita pelo Senhor, porque você é um presente de Deus, porque você foi desenhado em todos os contornos seus, pelas mãos de Deus. E Deus colocou em você exatamente o que o seu maridão precisava, para que vocês dois juntos erguessem um edifício, se tornassem valorosos. Mas caminhando no versículo 11, diz que além de preciosa, esta mulher virtuosa, comprometida com Deus, ela é uma mulher confiável. Veja o versículo 11: o coração do seu marido confia nela. Como é difícil isso hoje. Existe uma estatística muito recente que diz que cerca de 75% dos homens nos relacionamentos conjugais são infiéis, e 63% das mulheres também são. Veja como é triste essa estatística. E embora o número da infidelidade feminina, a porcentagem seja menor do que a dos homens, ambos ultrapassam 50%. Isso significa que a cada 10 casamentos, vejam, pelo menos 6 deles
estão sofrendo com a infidelidade, ou do marido ou da esposa. Mas a mulher virtuosa, esta mulher segundo as Escrituras, é aquela mulher que dá confiança ao marido. Por quê? Porque ela tem temor a Deus. Ela não vai quebrar a sua fidelidade ao esposo, nem muito menos ao Senhor. A segurança por parte do marido na vida desta mulher, ela transmite segurança. Ele pode viajar em paz, ele pode ficar em paz, porque essa mulher não vai traí-lo. E não só no que diz respeito a essa traição conjugal, no sentido de se enamorar por outra pessoa, diz respeito também ao cuidado com os bens. É traição também quando um trabalha e busca uma construção sadia de saúde financeira, de saúde patrimonial, e um outro dentro da casa sabota isso o tempo inteiro, comprando, gastando mais do que o necessário. Isso também é infidelidade. Não é infidelidade na área sexual, mas é infidelidade na área financeira. E a mulher virtuosa é uma mulher que sabe que ela precisa, junto com o marido, construir algo junto. Ela não pode sabotar o marido. E nem o marido, obviamente, pode sabotá-la. Os dois precisam se unir e trabalhar juntos. Então veja o que essa mulher faz. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Por quê? Porque essa mulher é confiável. Ele pode deixar o cartão de crédito com ela, que ela não vai estourar o cartão de crédito. E eu não estou dizendo com isso que quem estoura cartão de crédito são só as mulheres. Nós homens também fazemos isso às vezes. Mas o que eu estou dizendo é que mulheres virtuosas e também homens virtuosos inspiram a confiança do seu cônjuge. E ele sabe que ele pode suar a camisa, que a sua mulher não será um buraco dentro do seu saco que vai consumir com tudo que ele ganha. Mulheres virtuosas são mulheres confiáveis, mulheres tementes a Deus, comprometidas com Deus, são mulheres que inspiram a confiança. O marido pode colocar coisas em suas mãos, que elas vão ajudar na construção da família, dos laços que fortalecem a intimidade, mas também de outras áreas da vida. Olha o versículo 12, não apenas isso, mas essas mulheres também são mulheres abençoadoras. Veja o versículo 12, ela faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Significa o quê? Mulheres virtuosas, comprometidas com Deus, elas usam o seu tempo, usam os seus talentos, usam os seus esforços para praticar o bem, e não para praticar o mal. E veja que é possível, é muito possível, que nós estejamos vivendo um momento em que haja um prazer pela maldade. Haja prazer pela maldade. Praticar o mal por simplesmente praticar o mal. Por revanchismo, por vingança. Ah, ele me tratou assim, pode deixar que ele vai ver o que eu vou fazer com ele essa semana. Maldade por maldade. Maldade com os filhos, maldade com os empregados. Essa mulher não, essa mulher faz o bem o tempo inteiro. Não precisa desconfiar das intenções dela, porque ela é uma mulher abençoadora. Ela é uma mulher que está disposta a usar toda a sua força para alavancar a vida do marido e da família e da casa. Então ela se esforça pelo trabalho, ela se esforça por fazer aquilo que vai trazer para a sua casa o bem. Veja o versículo 14, ela é como, versículo 13, ela busca a lã e o linho, e de bom grado trabalha com as suas mãos. Ela está envolvida com atividades que vão melhorar o ganho da família, que vão melhorar a condição da família, porque ela está comprometida com o bem da casa e não com o mal da casa. Pastor, toda mulher é assim, todo homem é assim. Não, não é, infelizmente não é. E eu mesmo, e vocês conhecem também, muitos casos, e talvez até você esteja vivendo isso, muitos casos em que há uma maldade generalizada por parte da esposa e por parte do esposo dentro de casa. E um tenta sabotar o que o outro faz, o tempo inteiro. Mas a mulher virtuosa, a mulher comprometida com Deus, ela é abençoadora. O sucesso profissional de um e de outro não compensa o fracasso na casa, e eles sabem disso. E então o homem trabalha, mas ele lembra que o foco da atenção dele precisa ser sua esposa. E então ela trabalha, mas ela lembra que o foco da atenção dela precisa ser o seu esposo, e precisa ser a sua casa, e precisa ser a sua família. E nada compensará fracassar dentro de casa, nada, absolutamente nada. Então essa mulher é uma mulher abençoadora, é uma mulher do bem. Ela não é uma mulher do mal, é uma mulher do bem.
ela quer o bem. Mas além disso, se você caminhar, vejamos o versículo 15, diz que essa mulher é uma mulher muito trabalhadora. Olha lá, versículo 15, é ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Ou seja, ela é uma dona de casa excepcional, uma administradora extremamente hábil. Ela tem as suas obrigações e ela tem as suas servas. Ela não é aquela pessoa que manda e volta a dormir, mas ela levanta, faz a sua parte, administra aqueles que estão debaixo do seu comando, dá ordem às suas servas, organiza a rotina da casa, ela cuida. Ela não é relaxada. Se você olhar lá no versículo 27, você vai ver que ela atende ao bom andamento da sua casa. Ela não come o pão da preguiça, ela não é preguiçosa. Ela tem visão de negócios. Se você olhar para o versículo 13, você vai ver que ela é alguém que tem tino para os negócios, ela produz alguma coisa manual, ela cuida daquilo que está debaixo da sua alçada. O versículo 16 diz que ela examina uma propriedade e adquire. Ou seja, eu falei sobre isso de manhã, a mulher tem condição de ver coisas que nós homens não enxergamos. Então nós homens todos, antes de fecharmos qualquer tipo de negócio, nós devemos trazer nossa mulher para examinar. E isso daí não é deixar a mulher ficar no comando, não, muito pelo contrário. Isso daí é se beneficiar da obra que Deus fez na sua família. Ele trouxe para você uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora compatível, alguém que vai te ajudar a cumprir o seu ministério de homem, porque ela vai te ajudar a ver o que os outros não veem. E tem muito homem se dando mal nos negócios, porque simplesmente exclui a mulher 100% deles. E a mulher, ela é trabalhadora, ela é dedicada, e ela tem uma visão que nós homens não temos. Ela enxerga detalhes que nós não enxergamos. E aliás, diga-se de passagem, um bom conselho é que quem deve examinar os negócios é aquele que está menos interessado. Porque o que está mais interessado tem paixão e tem emoção envolvido na coisa. E aí não adianta. Quando a gente é movido por paixão e emoção, a razão fica de lado. E isso é terrível nos negócios. Porque o mercado ele funciona exatamente em cima de ganhar você pelas suas paixões e pelos seus sonhos. E aí é terrível isso. Porque daí nós não compramos e não adquirimos boas coisas, nós adquirimos sonhos e paixões. E isso tem a tendência de nos levar à falência. Por isso que eu preciso dessa mulher virtuosa e comprometida com Deus ao meu lado, na hora dos momentos mais decisivos da vida. E essa mulher aqui, ela dá demonstração com o seu trabalho, que ela é alguém confiável, alguém que precisa fazer parte dos negócios da família. Mas além disso, se nós olharmos, darmos um salto agora, lá no versículo 21 e no versículo 25, veja, no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. Veja o versículo 25, também na parte B. E quanto ao dia da manhã não tem preocupação. Uma mulher temente a Deus, comprometida com o Senhor, virtuosa, é uma mulher previdente. Ela não está pensando só no hoje, no agora. Mas ela está pensando no amanhã. Ela é organizada, ela não deixa as coisas para a última hora, ela não vive sem um programa, ela tem uma organização, ela tem uma agenda, ela antecipa as situações. Antes que o inverno chegue, ela está confeccionando roupas quentinhas para os seus filhos e para o seu esposo. É uma mulher previdente, não é uma mulher que está fazendo improvisação. Ela organiza seu tempo porque ela aprende com temor a Deus a organizar a sua vida. Deus nos ensina a buscar em primeiro lugar o seu reino, depois a cuidar da família, depois a servirmos na igreja. O trabalho faz parte do serviço ao Senhor, do serviço à família, do serviço à igreja. O trabalho faz parte de tudo. E a mulher sabe dessa organização porque ela teme a Deus. E ela busca na palavra de Deus entendimento para organizar a vida. Mulheres virtuosas são mulheres assim. E o meu desafio para vocês, queridas irmãs, é que vocês passem a adotar como princípio, como meta para a vida de vocês, ser como essa mulher de Provérbios 31. Porque isso vai fazer muito bem para a casa de vocês. Se você for como a Sibeli, que tem um marido muito desorganizado, você não faz ideia o quanto isso aqui vai fazer bem para a sua casa. E nós homens, na grande maioria, somos grandes desorganizados.
E nós precisamos de mulheres previdentes ao nosso lado. Agora, se o seu marido já é aquele cara muito organizado, imagine então, vocês vão fazer coisas extraordinárias. Porque uma mulher organizada, junto com o marido organizado, tem tudo para dar certo. Mas o desafio da palavra do Senhor é que vocês, mulheres, sejam mulheres previdentes. Que você não viva ansiosa. A ansiedade é o contrário disso. Quando a mulher não é temente a Deus e quando ela não é previdente, ela vai viver roendo as unhas. Ela vai viver com medo do amanhã. Ela vai viver tentando ganhar tempo durante o dia para tentar resguardar a sua casa de coisas que estão fora do controle dela. Por não confiar em Deus, ela vai o tempo inteiro achar que ela precisa garantir o futuro e o amanhã de todo mundo. Então ela vai roer as unhas, ela vai morrer de ansiedade e ela não vai acrescentar um côvado sequer à sua existência. Não vai resolver o seu problema. Porque a mulher virtuosa é uma mulher previdente, que confia no Senhor, que faz a sua parte e o resto ela entrega plenamente nas mãos de Deus, porque ela sabe que é o Senhor que guarda a sua casa. Ela não vive choramingando, ela não vive reclamando, ela não vive murmurando das coisas, ela sabe que Deus tem o melhor para ela. E quando ela passa por dificuldade junto com seu esposo, ela louva a Deus por isso. Porque ela não tem medo do amanhã. Ela sabe que ela cumpriu sua agenda, fez o que estava ao alcance dela. Ela ajudou seu marido a cumprir a agenda dele e fazer o que estava ao alcance dele. O resto está nas mãos de Deus. Pessoas previdentes são pessoas que podem viver com segurança e com tranquilidade, porque sabem que o que elas não deram conta está plenamente nas mãos de Deus. Mas além disso, essa mulher é também uma mulher generosa. Se você olhar o versículo 20, vamos voltar novamente. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Ela consegue, além de cuidar de toda essa casa, de ajudar o marido a cuidar dos negócios dele, de cuidar dos filhos, de trabalhar, cuidar das servas, organizar tudo, ela ainda consegue enxergar a necessidade dos outros. Coisa que os homens não enxergam. A gente não vê nem o que está a 1 metro do nosso nariz. Mas as mulheres enxergam o aflito, enxergam o necessitado. Vê na igreja uma pessoa, nota um comportamento diferente e diz, olha, alguma coisa de errado está acontecendo com fulano. Porque as mulheres têm essa capacidade, essa generosidade. É Deus que produz isso no coração de uma mulher. E se você não é assim, peça a Deus que te ajude a olhar mais para os outros e menos para si mesmo. Infelizmente nós vivemos uma época de mulheres e de homens egoístas que só enxergam a si mesmos, os seus próprios sonhos, os seus próprios projetos, as coisas que eles almejam e desejam, e eles não são capazes de servir a ninguém. Mas está aqui um desafio e um aspecto da vida de quem teme a Deus. Quem teme a Deus vive generosamente. Lá em Efésios fala a respeito da transformação que Deus produz na vida do homem, e na palavra de Deus, e especialmente lá em Efésios, o apóstolo Paulo deixa claro que quando o homem conhece a Deus, se antes ele roubava, agora ele não rouba mais, pelo contrário, ele trabalha para ter com que ajudar aos pobres. Mudou a vida dele. Pessoas tementes a Deus sabem que precisam trabalhar por si e por aqueles que nem podem trabalhar. E infelizmente nós vivemos numa sociedade de pessoas, e nós todos estamos incluídos nisso, uma sociedade de levar vantagem em tudo. Então todo mundo vive para levar vantagem. E na sociedade em que todos vivem para levar vantagem, o pobre, o necessitado, ele vai morrer na praça. Ele vai morrer na praça porque nós, cidadãos, não o enxergamos, mas nós criticamos os políticos. Os políticos, por sua vez, não enxergam, porque eles só enxergam o umbigo deles, e trabalham tão somente para o seu próprio ventre. Mas eles não enxergam e nós não podemos culpá-los, porque nós também não enxergamos. Os políticos vão culpar os grandes empresários, porque os grandes empresários trabalham para eles e para o bem deles. Mas nem nós e nem os políticos podem culpar os grandes empresários, porque nós não fazemos. Porque nós somos uma sociedade que gosta de levar vantagem, uma sociedade egoísta. E esta mulher é exatamente o contraponto, o exemplo para mulheres e para homens que estão dentro dessa sociedade, que nós devemos viver generosamente. O pouco que eu tenho eu preciso dividir. Gravaram um vídeo há algum tempo atrás lá na Praça da Sé, e é interessante que propositalmente alguns atores ficaram lá vestidos de pedintes, de miseráveis, e eles pediam um prato de comida
para as pessoas que passavam. Engravatados, bem vestidos e cheirosinhos, não parou nenhum. Mas é interessante que os outros que viviam ali miseráveis, sem nada, pedintes, conseguiam a marmita e vinham ali dividir com eles. Essa é a marca da nossa sociedade. Somente os que estão na miséria enxergam os que estão na miséria. Se o sujeito tem um pouquinho mais, o suficiente para dar conta de vestir um sapato, ele já não enxerga mais ninguém. E aí a gente fica criticando os políticos como se eles fossem os únicos culpados. Eu falei na quarta-feira que nós estamos vendo aí todas essas denúncias de corrupção em todos os lugares, mas a principal denúncia que eu preciso saber é a denúncia da minha casa. A corrupção começa lá. E nós, como igreja, somos mais responsáveis ainda. Se existe alguém responsável pelo que está acontecendo no nosso país, somos nós. Porque o Senhor Jesus disse que nós devíamos ser sal e luz. E nesse país, nós somos 35 milhões. Isso dá uma porcentagem de cerca de 18%, quase 20% da população. Quando você põe uma panela para fazer arroz, você põe arroz lá e você põe 20% de sal? Se você colocar 20% de sal, sabe o que vai acontecer com o seu arroz? Ninguém vai dar conta de comer, de tão salgado que ele vai ficar. Mas por que nós não fazemos isso no nosso país? Por que somos 20% e o nosso país está afundado em corrupção? Possivelmente porque a corrupção está em nós também. E se não está, mas nós também não estamos salgando o mundo. Mas a mulher comprometida com Deus é uma mulher generosa. Ela vai na contramão da sua sociedade. E eu queria desafiar vocês, mulheres, para que vocês mesmos fossem exemplos para nós, homens inclusive, de generosidade. De trabalhar também por aqueles que não têm. Além disso, essa mulher, e eu já estou completando aqui, ela é uma mulher elegante. Ela não tem síndrome de Cinderela, bonita por fora e feia por dentro. Não, ela não tem isso, mas ela é elegante. Veja só, o versículo 17 e o versículo 22b dizem assim. O versículo 17, ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela não faz academia, mas ela trabalha tanto, que ela tem os braços torneados, ela é forte, a sua pele é tonificada. E olha só o versículo 22, parte B. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Naquela época, os dois tecidos mais caros que existiam para serem comprados: linho, e especialmente aqueles pintados de púrpura. Essa era a roupa dela. Púrpura era a cor dos nobres. Essa mulher vestia roupa de rainha. Ela era uma mulher elegante, ela cuidava do seu corpo e ela cuidava da sua aparência. Ela trabalhava e ela se dedicava a todos em seu redor, mas ela não esquecia de se dedicar a si mesma. O contrário do complexo de Cinderela é quando as mulheres, elas, depois de casadas, elas se entregam tanto aos afazeres da casa que elas esquecem de tudo. Infelizmente existe isso. E nesse esquecimento de tudo, elas deixam de valorizar a si mesmas. Mas e aí o maridão vai reclamar? Bom, maridão nunca vai ter justificativa para vir abandonar a mulher, trair mulher, qualquer coisa assim, por causa da mulher não se cuidar. Porque basta que você tenha um espelho em casa, você nunca vai ter justificativa para falar nada da sua esposa. Porque nós homens, se as mulheres deixam de cuidar um pouquinho da beleza, imagina a gente que não cuida nunca. Agora deixa eu dizer algo muito importante para as mulheres. É importante que você lembre que você é templo do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o principal motivo para as mulheres e para nós homens tomarem conta da nossa saúde, inclusive da nossa saúde física? É porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser uma ferramenta saudável para que Deus me use aonde Ele quiser me usar. E como que eu vou ser uma ferramenta saudável se eu me entreguei à obesidade? Ou se eu me entreguei à anorexia, ou se eu me entreguei a todo tipo de coisa bombástica que existe por aí para ser digerida. Como que eu quero ser um profeta do Senhor para anunciar as boas novas do Senhor, se eu ando por aí igual uma pessoa sem casa, sem banho, sujo, fedido? Não dá. Eu não preciso ter as roupas mais finas nem as mais caras. Aliás, eu não preciso mesmo disso. Mas nós precisamos cuidar do nosso corpo.
e cuidar da nossa vestimenta, para que ela esteja sempre limpa, apresentável. É assim que nós devemos ser. E a mulher virtuosa e comprometida com Deus, ela sabe que ela precisa ser uma mulher elegante, porque ela é também uma embaixadora de Deus onde quer que ela vá, e por isso ela tem que estar bem apresentável. No versículo 26 nós descobrimos que essa mulher virtuosa, comprometida com Deus, ela é profundamente uma educadora. Veja o verso 26: fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ou seja, ela sempre tem algo para ensinar para quem se aproxima dela. É tão triste quando a única coisa que uma mulher ou um homem tem para dizer é o que aconteceu no último episódio da novela, do seriado. Mas esse negócio é um negócio tão comum e tão real que até jornal, seja jornal virtual ou jornal no papel, gasta tempo para falar sobre episódio de novela. É a coisa mais inútil entre todas as inutilidades da vida. Gastar tempo para falar sobre estas coisas significa que você está na contramão da mulher virtuosa e da mulher comprometida com Deus. Por quê? Porque nos teus lábios deveriam estar as instruções que uma mulher que tem compromisso com Deus deve dar para as outras mais novas, para suas filhas. A instrução de que a mulher deve viver para a glória de Deus, de que a mulher deve ser uma anunciadora da obra de Cristo Jesus, do amor de Cristo Jesus. Ela precisa anunciar através dos seus lábios a instrução que vai formatar o caráter dos seus filhos. Mas se o filho ouvir esta mulher dia e noite, falando sobre o capítulo da novela, falando futilidades, e de vez em quando soltando um xingamento aqui ou acolá, o que essa mãe está instruindo e está educando o seu filho? E o mesmo vale para nós homens. Se nós só sabemos falar sobre futebol, está aí outra coisa. Qual a utilidade do futebol? Eu gosto de futebol, óbvio que eu assisto futebol, mas qual a utilidade de nós gastarmos o nosso tempo discutindo futebol? Hoje à noite, você vai chegar em casa, existem pelo menos uns 20 canais na TV fechada e mais uns 3 ou 4 na TV aberta, com um bando de homem desocupado que está ganhando uma grana violenta para ficar falando um monte de asneira sobre futebol. E o que adianta tudo isso? Qual o proveito disso? Adianta sim, o inimigo está bem feliz da vida, porque o tempo que nós podemos estar falando sobre Deus para os nossos filhos, sobre as obras de Deus para os nossos filhos, nós estamos ouvindo um bando de boca aberta, me perdoe a expressão chula, um bando de boca aberta falando sobre futebol. Mulheres virtuosas comprometidas com Deus e homens comprometidos com Deus são educadores. Por isso eles são virtuosos. Porque eles usam o tempo deles, a inteligência deles, e a mente deles, e a memória deles, para ensinar as Escrituras, e não para ensinar bobagem. Essa mulher, ela é uma educadora, ela tem nos seus lábios a instrução da bondade e da sabedoria. É disso que ela fala. É disso que ela fala. Queridos solteiros, avaliem o conteúdo, não apenas a estética das pessoas que vocês estão interessadas. Porque se na hora de conversar com um pretendente seu, queridas moças, o sujeito não souber falar nada a respeito da vida real, mas somente da vida virtual, se ele não souber falar nada sobre aquilo que é sério, mas apenas a respeito de futebol e dessas coisas todas, pode fugir desse cidadão, que ele não vai dar um bom marido. Pode fugir. Você pode chegar para ele agora e falar assim: viu, na sua opinião, qual a melhor estratégia para lidar com o problema da seca aqui no Sudeste e com o problema da energia? Pergunta para ele, vamos ver o que ele vai falar. Se ele não tiver uma boa resposta para isso, olha, desencana, procura outro. Meninos, quando vocês forem conversar com uma moça, vocês perguntem sobre Deus para elas. Porque se você se apaixonar por uma mulher que não é temente a Deus, você está fadado ao fracasso. Você vai chorar muito na sua vida. Infelizmente. Se ela souber falar apenas sobre o último lançamento
não vou falar da MEC, é MEC, né? MEC. Se ela só souber sobre isso, esqueça. Eu ia citar outra aqui, mas deixa para lá. Mulher precisa saber de alguma coisa além do que simplesmente cuidar da beleza. Ela precisa saber a respeito daquilo que alimenta o coração. Então você pode chegar para ela e falar assim: olha, cita aí para mim um versículo da Bíblia. Não precisa ser exatamente como está lá, mas eu preciso saber qual o grau de compromisso que você tem com Deus. E um jeito bom de saber isso é perguntando o que você sabe sobre a Bíblia. Sabe orar? Vamos fazer uma oração aqui juntos? Você vai encontrar uma boa esposa fazendo isso. Versículo 25 e 30. Tenham paciência que eu estou chegando lá. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Versículo 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher virtuosa e comprometida com Deus é uma mulher piedosa. Ela tem tempo para orar. Ela tem tempo para se dedicar a Deus. E ela tem tempo para buscar com todas as suas forças viver uma vida irrepreensível. Ela não está na língua do povo. Ela não vai tentar ganhar a atenção dos outros com um decote. E nem muito menos com o comprimento da saia. Ela vai ganhar a atenção e vai construir a reputação com uma dedicação às questões espirituais da vida. Porque a mulher que tenta ganhar o reconhecimento e a fama e a observação a partir de mostrar o que ela não precisa mostrar, não é virtuosa nem comprometida com Deus. A mulher comprometida com Deus é uma mulher piedosa. A força da sua dignidade não está nos atrativos físicos, mas está na sua fé. Ela é uma mulher de fibra, que tem raça, que tem determinação, que tem perseverança. E ela será honrada por aquilo que ela tem por dentro. Nós vivemos numa época em que a mulher se tornou um objeto. E a exposição da figura feminina está absurdamente largada. E a gente encontra por aí, e isso entristece o coração. A gente encontra meninas, moças e até mulheres casadas andando com shorts que dariam infarto no seu avô. Estou tentando dizer isso de um jeito elegante, mas é difícil. E nós pais estamos deixando e achando bonito. Pastor, o que é bonito é para ser mostrado. Ah, é? A beleza da mulher precisa ser a sua piedade. Porque esta beleza não vai acabar nunca, e muito pelo contrário, ela vai se tornar cada vez melhor. Mas a beleza física é enganosa, é vã, é mentirosa. Daqui uns dias chega a celulite, daqui uns dias chega tudo aquilo que vocês sabem que chega. E por mais cuidado que você seja, e o mais dedicado que você seja, você vai sofrer com essas coisas. Nós todos vamos sofrer. Os pés de galinha vão chegar, as rugas vão chegar, o cabelo vai mudar, vai cair, vai branquear. Não tem jeito, é inevitável isso. Mas a mulher piedosa, ela vai ser cada vez mais bonita. E o seu marido e os seus amigos e todos os familiares vão admirá-la cada vez mais. Uma das mulheres mais bonitas que eu conheci era a minha vovó. Chamava Maria Reduzina. O nome não ajudava muito. Mas ela era linda. Ela era linda. Uma das coisas mais bonitas que ela fazia era orar. E ela fazia igual Daniel, ela tinha um caderninho, e 3 vezes ao dia ela entrava no quarto com aquele caderninho lotado de nomes e orava. Todas as vezes que eu chegava na casa dela, ela morava numa rua empoeirada, e ela tinha área em volta de toda a casa com um piso vermelho. E todas as vezes que eu chegava lá, se fosse depois do almoço, porque eu estudava cedo,
eu encontrava ela limpando aquela área e cantando hino. E ela cantava tanto que ela tinha um papagaio lá que sabia os hinos da harpa cristã todos. Ela era linda. Ela era linda em tudo que ela fazia. E agora eu sei que ela é mais linda ainda lá na glória com o Senhor. Uma mulher que não demonstrava a idade que tinha, porque quem preservava a beleza dela era o Senhor. Você quer ser linda por toda a vida? Então seja uma mulher piedosa. Isso vai fazer de você uma mulher bonita para sempre. Não tem pile que se compara à piedade. Não tem plástica que substitua a piedade. Não tem. Mulher virtuosa e comprometida com Deus sabe disso. Você pode ser muito bonitona hoje, tirar aquelas fotos que tiram o fôlego dos homens, mas essa beleza vai passar. E se você não tiver nada além dessa beleza, eu tenho até pena de você. Porque esse bando de marmanjo que anda babando em você hoje, eles vão desaparecer tudo. Porque o homem tem um problema mais sério. Como ele tem síndrome de Peter Pan, ele se acha um gatão pro resto da vida. Então ele está com 70 anos e ele está atrás de mocinha. É triste isso, mas é verdade. Então imagine o que vai acontecer com você quando você estiver com 50, minha querida. Então você precisa ser uma mulher piedosa. E pedir a Deus que te dê um marido de verdade. Que ame você por sua piedade. Você vai ter marido pro resto da vida. Por último, cheguei, graças a Deus. Por último, uma mulher virtuosa, comprometida com Deus, ela é uma mulher que será sempre elogiada. Uma das principais críticas que as mulheres fazem é: meu marido não me elogia. Pastor, meu marido não me reconhece, não vê o que eu faço. Eu me comprometo aqui de público, a retirar tudo que eu falei até agora, se você fizer tudo o que eu te falei e o seu marido não te elogiar. Eu venho aqui de público e retiro. Porque isso aqui é palavra de Deus, e diz que a mulher que vive desse jeito, ela será elogiada, não só pelo marido, mas pelos filhos e até pelos amigos da família. Está aí no texto, versículo 28 a 31, olha lá. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Já imaginou seu filho acordar, a primeira coisa que ele falar para você: mamãe, você é maravilhosa, você é linda, você é a melhor mãe do mundo. É isso que seus filhos fazem quando você acorda? Não? Então você precisa ler mais Provérbios 31. Olha só, versículo 29. Muitas mulheres procedem virtuosas, mas tu a todas sobrepuja. Essa é a declaração do maridão. Querida, tem muita mulher virtuosa nesse mundo, mas você está muito além de qualquer uma delas. É gostoso. Imagine o quanto você vai se sentir louvada com essa declaração. E isso vai acontecer, eu te afirmo isso, porque eu estou afirmando com base nas Escrituras, se você viver uma vida comprometida com Deus. Quer mais do que isso? Olha só, o maridão fala, ó, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa mulher será louvada, ela será exaltada. Versículo 31, dá-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Aqueles que foram atendidos por sua generosidade, o que estava perdido, que foi direcionado por ela, o que servia na casa dela e trabalhava lá como serva, vai louvá-la, vai admirá-la publicamente. Os que venderam para ela, os que compraram dela, todos vão louvá-la. Por quê? Porque ela é perfeita? Não. Porque ela é comprometida com Deus, porque ela teme ao Senhor, e porque ela busca andar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz que ela deve ser. Não vai ser brigando com seu marido que você vai conseguir que ele se torne alguém que vai te elogiar todos os dias. Mas se você viver virtuosamente, seu marido vai te elogiar. E eu gostaria de encerrar homenageando vocês, mulheres, com um elogio escrito por Victor Hugo, um poeta francês do século XIX, e ele compôs um poema intitulado O Homem e a Mulher. Eu quero encerrar com esse poema. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime das ideias. Deus fez para o homem um trono,
para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é gênio, a mulher é o anjo. Gênio é imensurável, a mulher é indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória promove a grandeza, a virtude conduz à dignidade. O homem tem a supremacia, a mulher a preferência. A supremacia significa força, a preferência representa o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pelas lágrimas. A razão convence, as lágrimas comovem. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo nobilita, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O homem é a águia que voa, a mulher é o roxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um fanal, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O fanal guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra, e a mulher onde começa o céu. Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé, nós vamos orar nessa noite, pedindo a Deus que vocês sejam mulheres virtuosas e comprometidas com o Senhor. Bendito Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá o padrão para a vida. Padrão para a vida de homem, padrão para a vida de mulher. Muito obrigado porque o Senhor nos dá a capacitação, porque nós não conseguimos, mas o Senhor capacita os homens e o Senhor capacita as mulheres. Obrigado a Deus porque o Senhor dá o padrão para a família. E obrigado a Deus porque o Senhor nos capacita a viver em família. Ó Deus, muito obrigado por nesta noite podermos, ó Pai, compartilhar e ouvir e pensar sobre tudo aquilo que a Tua palavra diz sobre a mulher virtuosa comprometida com o Senhor. Que, ó Deus, estas mesmas marcas que ouvimos aqui hoje, que estão, ó Deus, cravadas e estão marcadas nas palavras da Santa Escritura, possam se tornar realidade, ó Deus, cravadas na vida diária de cada uma das nossas casas, para que as mulheres, ó Deus, sejam nas casas de cada um de nós, mulheres virtuosas e comprometidas com Deus, que vão ser louvadas e exaltadas, porque vivem para a glória do Senhor e para o bem da sua família. Que assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe e nos ajude para sermos famílias fortes, para que, ó Deus, o relacionamento conjugal seja cada vez mais fortalecido a partir do testemunho da igreja. E que assim, ó Deus, este mundo experimente mudanças, transformações, ó Deus, a partir de uma decisão séria de homens e mulheres de serem verdadeiramente comprometidos com o Senhor, sal e luz deste mundo. Nos ajude nisso, ó Deus, todos nós precisamos do auxílio do Senhor. E que, ó Deus, nós possamos ver cumprida em nossas vidas o projeto e a ideia do Senhor. E que assim, ó Deus, todos sejamos, ó Pai, abençoados, os nossos filhos sejam beneficiados por isso, e eles louvem o Senhor e exaltem o nome do Senhor. Oramos a Ti agradecidos por cada um que está aqui nesta noite, e que o Senhor nos conduza em paz ao sairmos daqui. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude por onde quer que formos esta semana, e que o Senhor nos dê o privilégio, ó Deus, de viver de forma, ó Deus, digna do Evangelho de Cristo Jesus. E que, ó Deus, por onde quer que nós formos, indo ou voltando, por onde passarmos, ó Deus, brilhe a luz do Senhor através das nossas vidas. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.